A maternidade é um dos poucos temas explorados, de fato, pelo cinema. Claro que existem exemplos incríveis de mães no cinema, em papéis muito bem construídos. Mas, aqui, refiro-me ao oposto dos estereótipos de antigamente ou à romantização em torno da formação de uma família. O que surpreende logo de primeira com a proposta de Tully, dirigido por Jason Reitman e escrito por Diablo Cody. A dupla, que já teve experiência em falar sobre o assunto, na adolescência com o simpático e colorido Juno, traz novamente às telas as dores e amores de ser mãe. E ninguém melhor do que Charlize Theron para protagonizar a trama na pele de Marlo. E mais, mulheres no cinema. 18 séries com protagonismo feminino para ver. Já mãe de 3 crianças em diferentes fases da infância. Sendo uma recém-nascida, ela enfrenta problemas que vão da falta, ou excesso, de paciência até a aceitação do corpo pós-parto, cheio de efeitos colaterais que por muitos anos, foram acobertados pela mídia, pelo cinema e pelas próprias gerações de mães. Por ter passado por momentos tão similares quanto ao da personagem, Charlize, mãe de 2, não hesitou ao aceitar o papel. Meu segundo filho estava com apenas 6 meses, e o mais velho 3 anos. Quando recebi o roteiro eu percebi que tudo aquilo que estava escrito eu já tinha vivido, eu estava vivendo. Era honesto, sincero, nada parecido com o que eu tinha visto antes, disse em entrevista no programa The Late Show with Stephen Colbert. Essa sensibilidade permeia todo o filme, desde as escolhas dos nomes dos personagens até a coloração da fotografia. A cinematografia de Eric Stolberg aproxima o espectador dos dilemas vividos por Marlo, sem ser piegas ou vazia. Muitas vezes a arte e a política podem estar em desacordo, mas no nosso caso eu acho que fomos honestos com a nossa proposta e mostramos as nossas personagens femininas de uma forma positiva, mantendo-as honestas, comenta ele em entrevista exclusiva à Casa Vogue. Honestidade é a chave para evitar os estereótipos, falando do ponto de vista da história, e explorar a vulnerabilidade e a força, na mesma cena, é um exemplo. Começamos uma cena com um take aberto, mostrando o caos ao redor de Marlo, e terminamos a mesma cena, com uma aproximação na personagem, mais íntimo, deixando seus olhos expressarem o seu arco emocional, afora os 2 pequenos desafios da captação, pouco tempo para gravar e pequenos espaços de locação. Eric comenta que tudo foi feito da maneira mais orgânica possível. Antes de tudo, tive longas conversas com o diretor, a roteirista e as equipes criativas para compartilharmos nossas visões da mesma história. A boa e efetiva cinematografia deve sempre incluir a contribuição de todos, explica ele. Das conversas e reuniões de pré-produção, surgiram as ideias de cercar Marlo com o caos de brinquedos, de louças, de livros, roupas, gravadas sempre em takes abertos para o espectador entender o universo no qual a personagem está inserida. O jogo de luz também é ponto alto na fotografia de Eric. A iluminação mais suave surge quando Marlo conhece a babá noturna Tully, Mackenzie Davis, que surge para ajudá-la com os afazeres de casa. Além dessa percepção, a iluminação mais fria e escura, marcada com sombras, permeia as cenas tensas entre Marlo e o marido. Eric Stolberg e o diretor Jason Reitman são amigos desde os 15 anos, o que ajudou ambos a desenvolver um trabalho tão legal quanto Juno.
Passamos 4 semanas em agosto de 2016, em Vancouver, no Canadá, para fazer as visitas de locação, entender os ângulos que a câmera ia ter, buscando referências na própria cidade, diz. O maior desafio foi entender a casa, principal cenário do filme, e conseguir captá-la de uma forma fresca e não repetitiva. Mas também não podíamos esquecer que o filme fala do ponto de vista da mãe, precisávamos manter a linguagem visual para não confundir a história dela, claro que com o lar de Marlo tão em evidência. O trabalho de Eric com a produtora de design Anastasia Massaro era aliado de maneira única. A paleta de cores precisava ser restrita ao estilo e proposta do diretor, sem cair nas mesmices. Precisávamos de elementos que fossem usados ou com cara de gastos. Era importante, também, que ficássemos longe das cores primárias até Marlo começar a mudar e se sentir-se melhor. Uma vez que Tully aparece e começa a ajudá-la, nós introduzimos um pouco de luz solar, algumas cores mais claras e pastel, sua pele brilha um pouco mais. Pode parecer uma escolha óbvia, mas criar esses contrapontos exigiu muito trabalho e disciplina entre eu e Anastasia, revela o diretor de fotografia. Tendo trabalhado com Charlize Theron em Jovens Adultos 2011, também de Jason Reitman e Diablo Cody, Eric não teve problemas em retratar a atuação tão impactante e crua da atriz sul-africana. Eu fico impressionado como ela pode ser tão dedicada, vulnerável e sem amarras, tudo ao mesmo tempo. Eu não consigo nem me ver em uma entrevista e ela pode se transformar completamente em qualquer personagem, brinca ele. Para o papel, Charlize ganhou peso, o que refletiu na captura de sua imagem. Ela não queria iluminação de beleza, ela queria parecer cansada. Obviamente, é muito difícil fazer Charlize ficar mal, qualquer que seja a situação, mas eu peguei suas dicas e usei mais luz natural e sombras que normalmente teria. Eu criei áreas de luz na casa e deixei ela encontrá-las, permite que ela brincasse com a iluminação sozinha. Eu a levaria onde a luz estivesse em alguns casos e ela poderia estar nela ou parcialmente fora dependendo de como se sentisse, finaliza. Tully entra para a lista de filmes despretensiosos que contam muito sobre a vida de um ser humano, mas principalmente, de uma mãe. Uma mulher que sofre, mesmo que inconscientemente, com as pressões sociais de imagem, de como uma mãe deve ser, se portar, suportar. É lindo, é denso, é importante, e Charlize Theron é um furacão de atuação. Quer acessar mais conteúdos da Casa Vogue? Baixe já o nosso aplicativo, disponível também no Globo+. Nele você tem acesso a reportagens exclusivas e as edições das melhores publicações do Brasil. Cadastre-se agora e experimente 30 dias grátis. Leia mais.